Olá, gente, a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estou passando aqui para poder falar algo relevante, de suma importância para nós, concernente ao Natal, concernente ao nascimento de Jesus. É sabido de todos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, porém o que importa aqui é a questão do nascimento de Jesus. Não importa a data, o dia, o que importa é que de fato ele nasceu e veio aqui na terra e cumpriu a sua missão milagrosamente. Nasceu no ventre de Maria, cresceu, cumpriu o seu papel como cidadão, teve um lar, teve uma família, estudou na escola, cumpriu o seu papel e aos 30 anos ele iniciou o seu ministério. Então, quero falar aqui algo sobre o nascimento de Jesus, que é de suma importância. A versão de Mateus tem algo relevante sobre a versão de Mateus. Nós sabemos que não existe 4 evangelhos. Muita gente fala, existe 4 evangelhos. Não existe 4 evangelhos. Existe um evangelho, porém 4 versões diferentes de um evangelho. O evangelista Mateus, ele narra Jesus como Messias prometido no Antigo Testamento. Jesus aparece como o rei dos judeus. A versão de Marcos, ele narra Jesus como servo, vencedor, e Marcos retrata Jesus como servo, triunfante e vencedor. E a versão de Lucas, ele narra Jesus como filho do homem, que veio aqui cumprir a sua missão. E a versão de João, ele narra Jesus como filho do homem. Então, na versão de Mateus, Jesus ele aparece como rei dos judeus. Ele é o rei prometido. E Mateus escreve para o povo judeu, provando que de fato Jesus é o Messias prometido. De Isaías capítulo 7, versículo de número 14: eis que a virgem conceberá e dará luz a um homem, o seu nome será Emanuel. Na versão de Marcos, Jesus aparece, ele escreve para o povo romano. Então o povo romano não atentava para os pequenos detalhes. Por isso que na versão de Marcos aparece Jesus, dizendo assim: logo foi Jesus para tal lugar. A impressão é que se dá que Jesus está com pressa, mas ele não está com pressa. Então Marcos escreve para o povo romano. Na versão de Lucas, ele escreve para o povo grego, de uma cultura mais peculiar, mais culto. Então Jesus ali é o filho do homem, escreve para os gregos. E a versão de João, ele escreve, Jesus aparece ali como verbo, vivo, a palavra, como filho de Deus. Então João escreve para a igreja. Então nós temos aqui 4 autores diferentes que narram um evangelho. Mas o que eu quero tratar nesse exato momento é sobre o nascimento de Jesus, do ponto de vista da tradução de Mateus e da tradução de Lucas. Vamos lá. Quando Jesus nasceu na cidade de Belém, para se cumprir o que profetizou o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, Miqueias falou que Jesus nasceria na cidade de Belém, e de fato isso cumpriu. Na tradução de Mateus, no capítulo 2, mostra que ele nasceu na cidade de Belém, cumprindo a profecia do profeta Miqueias. Então, ele nasce em Belém. Quando Jesus nasceu, o texto sagrado diz algo de suma importância que eu quero retratar aqui na tradução de Mateus, quando Jesus nasce. Deixa eu ler o versículo aqui e mostrar algo de suma importância. Quando Jesus, no capítulo 2 de Mateus, quando Jesus ele nasceu, 3 magos foram visitar Jesus. E esses 3 magos que foram visitar Jesus não eram uma pessoa comum. Segundo a tradição, os teólogos da época, os tradutores, os historiadores, eram 3 magos, e esses 3 eram 3 reis. 3 reis que foram visitar Jesus. A tradição dá um nome desses 3 reis. É muito importante eu citar aqui que não é bíblico. Você vai procurar um nome desses 3 magos, você não vai encontrar
em Bíblia nenhuma, segundo a tradição, segundo a teologia, os historiadores da época, que a tradição dá um nome para esses três magos. O nome de um chamava Gaspar, o outro chamava Belchior e o outro chamava Baltazar. Ou seja, Gaspar, Belchior e Baltazar. Eram três reis que foram quando Jesus nasceu. Então eles chegam lá e eles perguntam: nós viemos, né, atrás daquele que nasceu, que vai nascer, que é rei dos judeus. Ou seja, como que eles chegaram até lá? Diz a história bíblica, que é o texto bíblico, que a estrela foram guiando eles até lá. E eles perguntam para os escribas. Os escribas eram pessoas que eram tradutores da Bíblia, pessoas que conheciam a Bíblia, e perguntaram aonde que ele vai nascer. E aí o texto diz que eles, né, conhecendo a Bíblia, olha, ele vai nascer em Belém. Segundo a profecia de Miqueias, capítulo de número 5, verso 2, vai nascer na cidade de Belém. E aí eles foram para lá. E aí chama a atenção de Herodes. Herodes, né, endemoniado, né, ele com ciúme, né, porque eles chegam chamando: viemos atrás do rei dos judeus que vai nascer. E aí Herodes pergunta aos escribas: onde está escrito que ele vai nascer? E eles falam: olha, ele vai nascer na cidade de Belém. Então eles foram para lá. Então esses três magos, que eram três reis, chamado Gaspar, Belchior e Baltazar, vai até a cidade de Belém. Quando eles chegam na cidade de Belém, eles vão encontrar Maria com Jesus, né, enrolado ali numa manta, numa manjedoura, porque não tinha lugar para eles se estabelecerem em um hotel naquela época. Eles vão ficar numa manjedoura, num lugar muito simples, e ali eles veem Jesus e eles adoram a Jesus. E ali o texto diz que eles vão dar 3 presentes para Jesus. Olha só que coisa extraordinária. Eles vão dar 3 presentes para Jesus. E eles vão dar ouro, coisa interessante, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Tira do cofre deles e vai presentear Jesus com 3 presentes. Primeiro presente que eles vão dar a Jesus, eles vão dar ouro a Jesus. Eles estão reconhecendo que Jesus, ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Porque os reis daquela época, eles usavam muito ouro. Coroa de ouro, anel de ouro, pulseira de ouro. As mulheres que era princesa usava brinco de ouro, cordões de ouro, era normal. Então, quando aqueles 3 reis, aqueles 3 magos, chamado Gaspar, Belchior e Baltazar, vai presentear Jesus com ouro, com incenso e com mirra. Primeiro presente, o ouro. O ouro simboliza que Jesus, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O segundo presente que eles vão dar a Jesus, eles vão dar Jesus incenso. Quem usava o incenso? Era o sacerdote. O sacerdote entrava dentro do tabernáculo, e o sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, levava incenso para apresentar diante de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Quando eles apresentavam esse incenso diante de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, eles levavam o pecado do povo até a Deus. Então, quando eles dão incenso para Jesus, eles estão reconhecendo que Jesus, ele é o sacerdote. Embora os sacerdotes tinham que ser, na época da lei, tinha que ser da tribo de Levi, na lei mosaica, já Jesus não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Então, Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele é aquele que intercede por nós. Então, o sacerdote, ele é aquele que intercede por nós diante de Deus, aquele que leva as nossas culpas, que leva as nossas petições, que se apresenta diante de Deus. Então, o segundo presente é o incenso. E o terceiro que eles vão dar para Jesus é mirra. Mirra significa perfume. Então, significa que a mirra era usada, era uma espécie de um perfume amargo naquela época, mas era cheiroso, usava para poder passar no corpo das pessoas também quando morria.
Quando embalsamava as pessoas, colocava mirra no corpo das pessoas. Então, quando ele dá mirra, Jesus está dizendo que ele é o Salvador de todo o mundo. Então, aqui nós temos aqui os 3 magos. Eles dão presente a Jesus, eles dão ouro. Significa que Jesus ele é Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Eles dão incenso. Ele é o sacerdote que leva nossas culpas, que intercede. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E quando eles dão mirra, significa que ele é o Salvador. Então eu fecho aqui esse vídeo aqui dizendo que não importa a data, não é o problema a data. O que importa é que Jesus, ele de fato, ele nasceu, cumpriu seu papel, né? Morreu, ressuscitou, está vivo dentro de nós. Então não deixa que nada tira essa alegria de hoje. Cuidado com aquilo que você vai comemorar. Muitos vão comemorar hoje bebendo, passando a noite da noitada, bebendo, fazendo tudo enquanto é coisas que não condiz com a palavra. Hoje é dia de nascimento. Então, recebe ouro, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, incenso, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e mirra, significa que ele é o nosso Salvador. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, um Feliz Natal, né, para a sua vida, que você tenha uma noite extraordinária, e que reina a paz de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus.